Filipenses, capítulo 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses, capítulo 3. Em conclusão,
Era no próprio Senhor que os filipenses deviam alegrar-se. E agora o apóstolo põe-nos em guarda contra o que tinha sido o verdadeiro corrosivo da vida da igreja e tinha produzido os penosos frutos que mergulhavam em agonia o seu próprio coração. Segundo a profecia do apóstolo, vemos hoje as suas deploráveis consequências. Consequências que devem ainda amadurecer para o julgamento de Deus. Seja como for, o Senhor não muda. Regozijai-vos no Senhor, diz Paulo. No Senhor tudo está perfeitamente seguro. Em seguida é desenvolvido tudo aquilo que podia impedir os filipenses de se regozijarem assim, e ao mesmo tempo o verdadeiro conhecimento de Cristo que os preserva do mal que o apóstolo prevê. O tema é tratado aqui, não segundo a doutrina e a prática que dizem respeito à alta posição da união da Igreja com Cristo glorificado, como seu corpo e segundo a unidade que emana dessa união. É o tema da Epístola aos Efésios. Nem segundo a urgente necessidade que há para os santos de permanecerem colados à cabeça, pois que toda a plenitude está no Senhor. É a doutrinação da Epístola aos Colossenses, mas segundo o caráter geral da Epístola de que agora nos ocupamos, em relação com as experiências pessoais do cristão e as do apóstolo em particular. Também aqui, como vimos na parte da epístola onde encontramos a expressão das suas aflições individuais, o apóstolo se encontra no caminho que conduz ao pleno gozo do objeto que ele aprendeu a conhecer e do estado que o seu coração deseja. Tal deve ser a experiência dos cristãos, porque se, pelo Espírito, estou unido à cabeça como membro do corpo de Cristo e apreendo esta união pela fé, não é menos verdade que a minha experiência pessoal, embora esta fé seja a sua base, está necessariamente em relação com o caminho que devo seguir para chegar à glória a que esta união me dá direito. Não que os sentimentos, revelados por aquilo que encontro no caminho, falseiem ou contradigam a minha posição em Cristo ou destruam a certeza do indo, porém, esta certeza, e porque a possuo, sei que, de fato, não atingi o resultado desta posição na glória. Ora, na epístola que agora estudamos, nós estamos no caminho. Somos individualizados nas nossas relações com Deus, porque as experiências são sempre individuais, embora uma parte delas seja a realização prática da nossa união uns com os outros, como membros de Cristo. No verso 4 deste capítulo, Paulo retoma sua exortação, mas não sente nenhum constrangimento ao fazê-lo, e isto era uma garantia para os filipenses, porque o perigo existia e o seu terno amor estava vigilante. Renova suas advertências e as suas instruções acerca da mistura dos princípios judaicos com a doutrina de um Cristo glorificado. Introduzir esses princípios era, com efeito, destruir esta doutrina e reintegrar a carne no seu lugar. Porém, a carne é o pecado e o afastamento de Deus. Era o primeiro homem, já rejeitado e condenado, e não o segundo. Todavia, a carne não aparece aqui sob a forma do pecado,
mas sim sob a forma da justiça de tudo que é respeitável e religioso, sob a forma das ordenanças que tinham o peso venerável da autoridade que lhes emprestava a antiguidade da sua origem e da autoridade do próprio Deus, se todo o tema judaico não tivesse sido abrogado em Cristo. Para o apóstolo, que conhecia Cristo no céu, tudo isto não constituía senão um atrativo para arrastar o cristão para longe de Cristo e voltar a colocá-lo na ruína de onde Cristo o tinha tirado. Ruína tanto mais terrível quanto era certo abandonar desse modo um Cristo conhecido e glorificado, e retornar ao que tinha sido demonstrado não possuir nenhum valor por causa da carne. É por isso que o apóstolo não poupa essa doutrina, nem aqueles que a ensinam. A glória que ele tinha visto, os seus combates com os falsos doutores, o estado em que estes tinham mergulhado a igreja, Jerusalém e Roma, a sua liberdade e a sua prisão. Tudo lhe tinha feito adquirir a experiência do que valia o judaísmo para a igreja de Deus. São cães, diz ele, esses doutores, maus obreiros, isto é, obreiros da maldade e da malícia. A circuncisão deles, feita por mãos de homens, não era circuncisão. Paulo tratava com profundo desprezo e com palavras de uma dureza que bem legitimava o seu amor pela igreja, porque o amor é sempre duro para aquele que, sem consciência, corrompe os objetos desse amor. Era a concisão. Quando o mal, sem vergonha e ativo, para produzir a ruína sob um vergonhoso aspecto de religião é manifestado no seu verdadeiro caráter, a doçura é um crime contra os objetos do amor de Cristo. Se amarmos a Cristo, o mal, nas nossas conversas com a igreja, será denunciado naquilo em que lhes dermos abertamente o caráter que ele quereria esconder. Agir desse modo é o verdadeiro amor e fidelidade a Cristo. Certamente o apóstolo não tinha falta de condescendência para os fracos a tal respeito. Bem longe ele tinha levado essa condescendência, e a sua prisão era disso um testemunho. Agora a igreja, privada da sua energia espiritual e das suas decisões, e plena de afeição pelo bem, estava mais do que nunca em perigo. A experiência adquirida durante toda uma vida de atividade e grande paciência, e as reflexões feitas durante 4 anos de prisão, traziam aos lábios do apóstolo estas fortes e prementes palavras: Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Verso 2. A doutrina da Epístola aos Efésios, as exortações da Epístola aos Colossenses, a afeição que editou esta aos Filipenses e a denúncia contida na passagem que acabamos de citar, datam da mesma época e trazem a marca do mesmo amor. Aqui, porém, bastava denunciar esses falsos doutores. Noutro lugar, onde eles não eram bem conhecidos, o apóstolo dá mais pormenores, como vemos nas suas instruções a Timóteo, que ainda devia velar pela igreja. Mas aqui, bastava mencionar o caráter deles, aliás, bem conhecido. Tudo o que judaizava, tudo o que trabalhava para misturar a lei com o evangelho, para misturar a confiança nas ordenanças com o Espírito,
era sem vergonha, era nocivo e desprezível. Mas o apóstolo ocupa-se em primeiro lugar do poder que libertava desse fato. Nós somos a circuncisão, diz ele, isto é, nós somos o que é verdadeiramente separado do mal, o que está morto para o pecado e para a carne, nós que adoramos a Deus, não com as falsas pretensões das ordenanças, mas pelo poder do Espírito Santo, espiritualmente. Nós que nos glorificamos em Cristo, o Salvador, e não na carne, na qual, pelo contrário, não temos nenhuma confiança. Paulo põe, pois, Cristo e o Espírito Santo em contraste com a carne e consigo próprio. Ele bem podia, se fosse preciso, vangloriar-se em tudo o que dizia respeito à carne. Tudo o que constituía privilégio judaico, ele o possuía no mais elevado grau. Tinha ultrapassado todos os outros num santo zelo contra os inovadores. Mas uma só e única coisa tinha mudado tudo nele. Paulo tinha visto um Cristo glorificado. Desde então, tudo o que ele possuísse segundo a carne constituía para ele uma perda que colocava algo entre si e o Cristo da sua fé e do seu desejo, o Cristo que ele conhecia. E note-se que aqui não são os pecados da carne que Cristo expia e anula que fazem o tema da advertência de Paulo. É a justiça da carne. Pode-se dizer que a carne não tem nenhuma justiça, mas ainda que o apóstolo tivesse possuído alguma justiça da carne, como de fato exteriormente possuía, ele não a queria, porque tinha visto uma muito melhor. Em Cristo, que lhe tinha aparecido no caminho de Damasco, ele tinha visto a justiça divina para o homem, e a glória divina o honram. Tinham visto um Cristo glorificado, que reconhecia os pobres e fracos membros da igreja como sendo uma parte de si mesmo. E Paulo não queria outra coisa. A excelência do conhecimento de Jesus Cristo, o seu Senhor, tinha eclipsado e mudado em perda tudo o que não fosse esse conhecimento. As estrelas, tal como as trevas, desaparecem diante do sol. A justiça legal, a justiça de Paulo, tudo o que distinguia entre os homens desaparecia diante da justiça de Deus e da glória de Cristo era, para Paulo, uma mudança completa em todo o seu ser moral. O seu antigo ganho era agora uma perda para ele. Cristo tinha se tornado tudo para o apóstolo. Não era o mal que desaparecia, mas desaparecia tudo que se ligava a Paulo como vantajoso para a carne. Era agora outra pessoa e não ele próprio, que lhe era preciosa. Que mudança profunda e radical em todo o ser moral do homem, quando este cessa de ser o centro da sua própria importância e um centro, que não dele mesmo, um outro que é digno de o ser, se torna o centro da sua existência moral, uma pessoa divina, um homem que tinha glorificado a Deus, em quem a glória de Deus brilhava perante a fé, em quem a justiça de Deus era realizada, a sua ternura e o seu amor perfeitamente revelados, conhecidos dos homens e exercidos em favor deles. Era a este que Paulo queria ganhar, que queria possuir, porque aqui nós estamos sempre no caminho, no deserto. Queria ser encontrado nele,
para que eu possa ganhar a Cristo, diz ele, e seja achado nele. Versos 8 e 9. Duas coisas estavam perante a sua fé neste desejo: ter a justiça do próprio Deus como sua, em Cristo ele a possuiria, e em seguida conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, porque ele não o conhecia senão ressuscitado. E ter parte, de acordo com esse poder, nos sofrimentos de Cristo, sendo tornado conforme a sua morte. Era nessa morte que o supremo amor perfeito tinha sido demonstrado. Ali tinha sido posta a base perfeita da justiça divina e eterna. Ali, na prática, a renúncia de si era perfeita, perfeitamente manifestada em Cristo, que era, para o apóstolo, o objeto perfeito que a fé aprendia e queria de harmonia com o segundo novo homem. Cristo tinha passado pela morte de acordo com a perfeição dessa vida, cujo poder se manifestava na ressurreição. Paulo, tendo visto esta perfeição na glória e estando unido, fraco em si mesmo, a Cristo, fonte desse poder, desejava conhecer o poder da sua ressurreição para poder segui-lo nos seus sofrimentos. Perante os seus olhos, as circunstâncias detinham este sofrimento até a morte. O seu coração não via, não queria ver senão a Cristo, para o seguir nesse caminho. E se a morte ali se encontrasse, ele seria ainda mais semelhante a Cristo. Pouco lhe importava o que isso lhe custasse, se de algum modo ele ali pudesse chegar. A energia do seu coração tendia assim inteiramente para um único objeto. É bom conhecê-lo, tal como ele foi, quando foi completamente posto à prova, e deste modo conhecer tudo o que ele foi, a sua perfeição no amor, na obediência, na dedicação inteiramente manifestadas. Mas o alvo é ganhá-lo a ele, tal como ele é. Tendo visto o Senhor na glória, o apóstolo compreendia o caminho que o tinha conduzido lá e a perfeição de Cristo nesse caminho. Participando da sua vida, ele queria realizar a sua força segundo a glória do Senhor para o seguir, para estar lá onde Jesus estava e na glória com ele. Era agir de harmonia com o que o Senhor disse, João 12, de 23 a 26. Quem, pois, como Paulo, tinha compreendido Cristo pela graça de Deus, note-se aqui a diferença existente entre ele e Pedro. Pedro diz de si próprio, eu, que sou testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. 1 Pedro 5, 1. Paulo, testemunha da glória tal como ela é no céu, tal como ele é, diz João, deseja participar nos seus sofrimentos. Ora, estas verdades acerca de Cristo são o fundamento especial do lugar da Igreja, do seu andamento no Espírito, de harmonia com a revelação da glória de Cristo. É isto o que, estou certo, leva Pedro a dizer que em todas as epístolas de Paulo, que ele reconhece de resto como sendo uma parte das Escrituras, há coisas difíceis de compreender. Isto retira completamente o homem de toda a antiga ordem de coisas. Tendo, pois, visto a Cristo na sua glória, havia duas coisas para Paulo:
a justiça de Deus em Cristo e o conhecimento de Cristo. A primeira apagava completamente tudo aquilo de que a carne podia vangloriar-se, a saber, a minha justiça, a justiça do homem, segundo a lei. Era a justiça de Deus, a qual é pela fé, isto é, o homem não tem qualquer ação nela. É a justiça de Deus. O homem só pode ter parte nela, crendo, ou seja, pela fé em Jesus Cristo. Aquele que crê tem o seu lugar perante Deus em Jesus Cristo, na justiça do próprio Deus, justiça que ele manifestou elevando Cristo à glória, após se ter glorificado nele. Que excelsa posição! Pecado, justiça humana, tudo que é do homem é excluído, sendo nosso lugar de harmonia com a perfeição com que Cristo, como homem, glorificou perfeitamente a Deus. Mas esse lugar é necessariamente o lugar de quem realizou essa obra gloriosa. Portanto, encontramos aqui a segunda coisa: conhecê-lo a Ele. Cristo, na sua pessoa e na sua posição atual, é a expressão do nosso lugar. Conhecê-lo é conhecer a nossa posição. Ele está ali de harmonia com a justiça divina. Cristo, na sua pessoa e na sua posição atual, de modo nenhum escusado será dizer quanto à sua permanência à direita de Deus, isto é, pessoal. Estar ali, assim como Cristo o está, é o que a justiça divina obteve gratuitamente, mas necessariamente para o homem, para nós, em Cristo. Desde então, tendo visto a justiça de Deus naquilo em que Cristo está, eu desejo saber o que é estar lá. Eu quero conhecer a Cristo, mas, na realidade, isto abarca tudo o que Cristo tem sido no cumprimento da sua própria obra. A sua glória revela-me a força que ele empregou na prossecução da obra e respectivo resultado. O que ele sofreu é a obra na qual ele glorificou a Deus, de sorte que a justiça divina foi cumprida pela sua exaltação como homem na glória divina. Ora, amor divino, dedicação completa à glória de seu Pai, obediência constante e perfeita, todo sofrer para dar testemunho do amor de seu Pai pelos homens, paciência perfeita, sofrimentos insondáveis para que o amor fosse não só possível, mas também perfeito pelos pecadores. Numa palavra, tudo o que Cristo foi e que se liga à sua pessoa, tudo isso faz desta pessoa um objeto que governa, possui, liberta e fortifica o coração pelo poder da sua graça, atuando na nova vida na qual nós estamos unidos a Ele pelo laço indestrutível do Espírito. Graça pela qual Ele se torna o único objeto que está diante dos nossos olhos. Deste modo, Paulo quer ter o que Cristo pode dar, o seu cálice e o seu batismo, e deixar ao Pai o que Cristo lhe deixou, a distribuição dos lugares no reino. Não deseja, como Tiago e João, estar sentado à direita ou à esquerda do Senhor, isto é, ter um bom lugar para si próprio. Ele deseja apenas Cristo, quer ganhar Cristo. Não segue a Cristo tremendo como os discípulos nesse mesmo capítulo 10 de Marcos. Ele deseja sofrer,
Não que o sofrimento seja, em si mesmo, o objeto dos seus desejos. O seu desejo consiste em ter parte nos sofrimentos de Cristo. Por isso, em vez de se afastar, como o jovem de que Marcos nos fala no mesmo capítulo, porque possuía muito daquilo com que a carne pode gozar, e de se agarrar à lei, como ele, para adquirir a justiça, Paulo renuncia a essa justiça que tinha tido quando jovem. Tudo o que então tinha já não era agora, para ele, senão imundície. Portanto, encontramos aqui a experiência prática e pessoal do grande princípio que o apóstolo expôs nas outras epístolas, a saber, que nós temos parte num Cristo glorificado. Deste modo, Paulo, falando do resultado quanto a si próprio, fala da sua própria ressurreição de acordo com o caráter da ressurreição de Cristo. Aquilo de que Paulo fala não contempla aqui, como vimos, o participar da glória que será revelada. Ele prende-se ao que precede a manifestação dessa glória. Paulo, tendo visto a Cristo na glória, segundo o poder da sua ressurreição, deseja ter parte naquilo que viu. É a força desta expressão, de alguma maneira. Ele queria ter parte na ressurreição de entre os mortos. Se necessário fosse, como Cristo, passar pela morte para lá chegar, também ele queria passar pela morte, custasse o que custasse, por muito penosa que ela fosse. E a morte estava nesse momento bem patente perante os seus olhos, com os seus numerosos terrores humanos, mas ele queria ter parte plena com Cristo. Ora, o caráter da ressurreição de que fala o apóstolo é claramente indicado. Não se trata simplesmente da ressurreição dos mortos, mas de uma ressurreição de entre os mortos. Uma tal ressurreição significa que se sai, pelo favor e pelo poder de Deus, pelo que diz respeito a Cristo e pelo que nos concerne, como causa de Cristo, em virtude da justiça de Deus, do estado do mal em que o pecado tinha mergulhado o homem. Deixamos os mortos depois de termos estado mortos em pecados, e agora estamos mortos para o pecado. Deixamos os mortos pelo favor, pelo poder e pela justiça de Deus. Que graça e que diferença! Seguindo a Cristo de harmonia com a vontade de Deus, na posição em que Ele nos colocou, temos parte na ressurreição de Cristo. Há, da nossa parte, a mesma abnegação e contentamo-nos com a posição mais baixa, se Deus nos-la deu, tal como se estivéssemos na mais elevada. O segredo, tanto de uma como da outra, é que Cristo seja tudo e que nós próprios não sejamos nada. Este pensamento de termos uma parte com Cristo é um pensamento pleno de paz e de alegria e enche os nossos corações de amor por Ele. A alegre e gloriosa esperança que brilha diante dos nossos olhos em Cristo e neste precioso Salvador glorificado. Objetos do favor divino em Jesus, nós deixamos, por estarmos nele, a morada da morte, que não pode reter aqueles que são do Senhor, porque a glória e o amor de Deus se interessam por nós. Cristo é o exemplo e o modelo da nossa ressurreição. O princípio, Romanos 8,
e a certeza da nossa ressurreição estão nele. E o caminho que ali nos conduz é aquele que o apóstolo nos traça aqui. Ora, uma vez que a ressurreição e a semelhança a Cristo na glória constitui o alvo da esperança do apóstolo, é bem evidente que ele ainda não tinha ali chegado. Se estava ali a sua perfeição, ele ainda não podia ser perfeito. Estava, pois, como temos visto, no caminho. Mas Cristo tinha-o tomado para isso, e ele caminhava em frente para receber a recompensa, sabendo de antemão que Cristo o tinha tomado para que dela gozasse. Não penso ter atingido o alvo, repete ele aos seus irmãos, mas, pelo menos, podia dizer uma coisa: esquecia tudo o que estava para trás dele e corria com esforço na direção do alvo, tendo-o sempre em vista para obter o prêmio da vocação de Deus que se encontra no céu. Feliz cristão! Muito é não perder nunca de vista o alvo celeste, não ter nunca o coração dividido, não pensar senão numa coisa, agir e pensar sempre segundo a energia positiva que o Espírito Santo opera no novo homem, dirigindo-o para o único e celeste alvo. Não é propriamente os seus pecados que Paulo diz aqui que esquece, é o seu progresso, as suas vantagens, tudo que já estava para trás que ele esquece. O que o animava não era somente a energia do primeiro impulso. Ele considerava sempre todas as outras coisas como imundície, porque tinha sempre Cristo em vista. Esta é a verdadeira vida cristã. Que triste momento teria sido aquele para Rebeca, se no meio do deserto, com Eliezer, se tivesse esquecido de Isaque e tivesse recomeçado a pensar em Betuel e na casa paterna. Se tivesse acontecido assim, que teria ela feito no deserto com Eliezer? Tal é a verdadeira vida e a posição cristãs. Como Israel, embora sendo, pelo sangue, guardado do anjo do julgamento, não estava no seu verdadeiro lugar, estando apenas além do Mar Vermelho como um povo libertado e no caminho de Canaã, porque pertencia a Deus. Assim o cristão, até que compreenda a nova posição que Cristo tomou como ressuscitado de entre os mortos, não está espiritualmente no seu verdadeiro lugar, não é perfeito, não é homem perfeito em Cristo. Não, certamente que, quando tiver compreendido o lugar que a redenção lhe deu, deva desprezar os outros. Se eles tinham um outro sentimento, diz o apóstolo, Deus lhes revelaria a plenitude da verdade, e todos deviam andar juntos, não tendo senão um só pensamento naquilo a que tinham chegado. Versos 15 a 16. Onde as coisas forem vistas com nitidez, será sempre assim. Vários, sem dúvida, eram de outro espírito, mas o próprio apóstolo lhes dava o exemplo. Estava tudo dito. Durante a vida de Jesus, o poder particular desta vida de ressurreição não podia manifestar-se da mesma maneira. E, além disso, Jesus andava neste mundo bem consciente que estava com seu Pai antes de o mundo existir. De sorte que, embora suportasse a cruz por causa da alegria que tinha perante si, e a sua vida fosse o modelo perfeito do homem celestial,
gozava de um descanso, de uma comunhão que, embora nos instruíssem, porque o Pai nos ama como ama a Jesus, e Jesus também nos ama como o Pai o amou. Tem um caráter inteiramente particular. Não é a energia de alguém que deve correr para atingir aquilo que nunca possuiu. Jesus falava do que conhecia e dava testemunho do que tinha visto, do que tinha deixado por amor de nós. Ele, o Filho do Homem que estava no céu. João entra mais que Paulo neste caráter de Cristo. Assim, na epístola do discípulo bem-amado, o que Jesus é na sua natureza e no seu caráter é mais desenvolvido do que aquilo que nós seremos com ele na glória. Pedro, embora construindo sobre o mesmo fundamento que os outros, espera, contudo, o que será revelado. A sua peregrinação é bem dirigida para os céus, para ter um tesouro que ali é conservado e que será revelado nos últimos tempos, mas está ligado ao que estava já revelado. A estrela da manhã, em virtude da qual Paulo vivia, não aparecia senão no extremo horizonte do ponto de vista de Pedro, para quem a vida prática era a vida de Jesus no meio dos judeus. Pedro não podia dizer, como Paulo, sede meus imitadores, verso 17. O efeito da revelação feita a Paulo, da glória celeste de Jesus, da glória em que Jesus se encontra desde a sua partida e até a sua futura aparição, e da união de todos os cristãos no céu, realizava-se plenamente no único apóstolo que tinha recebido essa revelação. Fiel, pela graça, a essa revelação, não tendo outro objeto que dirigisse os seus passos ou partilhasse o seu coração, Paulo dava-se como exemplo. Ele seguia bem a Cristo, mas a forma da sua vida era inteiramente particular por causa da maneira como Deus o tinha chamado. É desta maneira que devem andar os cristãos que gozam dessa revelação. É por isso que Paulo fala de uma administração que lhe foi confiada. Colossenses 1:25, Efésios 3:2. O alvo de Paulo não consistia em desviar de Cristo os olhos dos filipenses. Pelo contrário, insiste na necessidade de termos o olhar constantemente fixo em Jesus. É o que caracteriza o apóstolo e é nisso que ele se dá como o exemplo. Mas o caráter desse olhar era especial. O Cristo que preocupava Paulo não era um Cristo conhecido na terra, mas sim um Cristo glorificado que ele tinha visto no céu. Correr sempre para o alvo, eis o que caracterizava sua vida, tal como essa mesma glória de Cristo, testemunho da justiça de Deus revelada em nosso favor e da posição da Igreja, fazia a base da sua doutrina. É por isso que ele pode dizer, sede meus imitadores. Ele não desviava a vista do Cristo celestial que tinha resplandecido diante dos seus olhos e que resplandecia ainda perante a sua fé. Os filipenses deviam caminhar juntos daquela maneira e dirigir os seus olhares sobre aqueles que seguem o exemplo do apóstolo, visto que vários, porque se trata, como vemos, de um tempo em que a Igreja, no seu conjunto, se tinha afastado muito do seu primeiro amor e do seu estado normal, visto que vários, dizia eu, que usavam o nome de Cristo
e que tinham dado boas esperanças, de sorte que o apóstolo falava deles chorando, eram inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz na terra, na nossa vida, responde à glória celeste no céu. Não se trata aqui da Assembleia de Filipos, mas sim do estado espiritual da Igreja visível e universal. Já nesse tempo, muitas pessoas se diziam cristãs, mas uniam a esse belo nome uma vida que tinha por alvo a terra e as coisas terrestres. O apóstolo não reconhecia como cristãs essas pessoas, e havia-as. O seu estado não se resumia a um assunto de disciplina local, era um estado geral da cristandade em que quase todos procuravam seu interesse pessoal e a espiritualidade profundamente rebaixada, o Cristo de glória pouco realizado, e onde vários podiam, mesmo sem de modo nenhum terem a vida, andar sem serem descobertos por aqueles que, na realidade, tinham tão pouco dessa vida que de modo nenhum andavam melhor do que os outros. Não parece, porém, que aqueles que tinham seus pensamentos nas coisas terrestres fizessem algo que exigisse disciplina pública. Mas o abaixamento geral da espiritualidade dos verdadeiros cristãos era de tal ordem que deixava os outros livres para fazerem o que quisessem, continuando muito embora com eles, e a presença de tais homens aviltava mais ainda a medida da piedade e da vida. Mas este estado de coisas não escapava à visão espiritual do apóstolo. O seu olhar fixo na glória discernia fácil e claramente tudo o que não tinha essa mesma glória por móbil. E o Espírito Santo revelou-nos o julgamento muito sério e muito solene. Sem dúvida, esse estado de coisas tem piorado muito a partir de então, e os seus elementos têm se desenvolvido e estabelecido em proporções e de maneira muito mais características. Mas os princípios morais do comportamento restam sempre os mesmos para a Igreja. O mesmo mal existe sempre, e o cristão deve evitá-lo. O meio que tanto favoreceu esse estado de coisas também subsiste ainda. Mas o mesmo precioso exemplo a seguir também permanece, assim como o mesmo Salvador celestial, objeto resplandecente diante dos olhos da fé, e a mesma vida para vivermos, se quisermos ser verdadeiramente cristãos. O que caracterizava as pessoas de que se trata aqui e que professavam o nome de Cristo era que elas tinham o seu coração posto nas coisas terrestres. Por isso a cruz não tinha, para elas, a sua força prática. E realizarem a força, teria sido uma contradição de todo o seu comportamento. Deste modo, seu fim seria destruição. Mas o verdadeiro cristão não é assim. A sua riqueza está nos céus e não na terra. A sua vida moral passa-se nos céus, e ali estão as suas verdadeiras relações. É do céu que ele espera Cristo como seu Salvador. Espera-o para ser libertado da terra, deste sistema afastado de Deus que o rodeia neste mundo, porque a salvação, nesta epístola, é sempre considerada como resultado final do combate, resultado devido à onipotência do Senhor. Então,
Quando Jesus voltar para tomar a igreja para si, os cristãos, verdadeiramente celestiais, ser-lhe-ão semelhantes na sua glória. E esta semelhança é o objeto da sua pretensão em todos os tempos. Comparar 1 João 3:2. Cristo realizará essa obra neles, transformando os seus corpos de humilhação, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, segundo o poder que ele tem de sujeitar todas as coisas. Então o apóstolo e todos os verdadeiros cristãos terão atingido o alvo: a ressurreição de entre os mortos. Tal é a unidade deste capítulo. Cristo visto na glória é a fonte da energia para a vida cristã, sendo o objeto ganhar Cristo, de sorte que tudo mais é uma perda. Além disso, Cristo aniquilando-se a si mesmo é a fonte da graça cristã manifestada no proceder. São estas as duas partes da vida cristã que nós sacrificamos demasiado facilmente uma à outra, ou, pelo menos, se aspiramos a uma, esqueçamos frequentemente a outra. Mas ambas brilham com esplendor em Paulo. O capítulo seguinte fala da superioridade das circunstâncias, e esta superioridade é também a experiência e o estado do apóstolo, porque, como notaremos, é a experiência pessoal de Paulo que é descrita no resumo de todo o seu procedimento, humanamente falando, sem censura e não a perfeição. Para a perfeição, a única medida é a semelhança a Cristo na glória. A respeito deste terceiro capítulo, muitos têm perguntado se o alvo de que o apóstolo se ocupa era uma assimilação espiritual a Cristo neste mundo ou uma assimilação completa a Ele na glória. É esquecer um pouco o alcance do que diz o apóstolo, a saber, que a visita e o desejo da glória celeste, o desejo de ter o próprio Cristo assim glorificado, é o que forma o coração neste mundo. O cristão não pode encontrar em si mesmo um objeto neste mundo, visto que Cristo está no céu. Ter o que quer que fosse neste mundo como objeto seria separar o coração do objeto que o forma à sua própria semelhança. Mas, embora nunca atinjamos o alvo neste mundo, porque o alvo é um Cristo glorificado e a ressurreição de entre os mortos, a procura desse alvo torna-nos, entretanto, sempre mais semelhantes a Ele. O alvo na glória forma a vida que responde neste mundo a esse alvo. Se uma luz for colocada no fim de uma longa alameda direita, não terei nunca a própria luz, antes de ter chegado ao fim da alameda. Mas, à medida que for avançando, terei sempre mais luz. Conhecerei melhor essa luz. Eu próprio estarei mais na luz. O mesmo sucede acerca de um Cristo glorificado, e tal é a vida cristã. Vê 2 Coríntios 3. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.